E atenção, minha gente, porque o Balanço Geral teve acesso ao relatório final de investigação do caso Nathany, aquela jovem de 20 anos que foi sequestrada e morta no interior do estado do Ceará. O delegado que ficou à frente desse caso, ele inclusive vai falar com a gente daqui a pouco. Eu tive uma conversa informal com ele mais cedo e daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes para você e essa entrevista com o delegado que ficou à frente desse caso. Mas antes, vamos então o que diz esse relatório final, o inquérito que foi remetido então à Justiça, o que a Polícia Civil do Estado do Ceará chegou como conclusão a partir das investigações, a partir das oitivas, a partir dos depoimentos e a partir também das provas, daquilo que foi coletado. Inclusive, nós temos imagens para você, imagens que o delegado, inclusive, produção, por favor, do momento em que é feita a perícia no carro de Nathany. O delegado, hoje mais cedo, publicou essas imagens e eu estou trazendo para você em primeira mão. Olha só, esse é o momento em que é feita a perícia no carro em que Nathany é sequestrada, é arrebatada ali do centro da cidade de Quixeramobim. Olha só, a perícia passando ali o que a gente chama de suave, ou seja, é uma espécie de haste com a ponta de algodão para coletar material genético, para coletar outras amostras, para fazer a compatibilidade, inclusive, com outras provas que a polícia teve acesso. Então, essas imagens foram divulgadas hoje cedo pelo delegado que está acompanhando esse caso, o Dr. William, que daqui a pouco a gente vai tentar entrar em contato com ele. Temos também imagens que foram divulgadas pela mãe da Nathany, a quem a gente manda um forte abraço, a dona Nara. Forte abraço para você, dona Nara. O que tinha dentro do carro, o que estava com a Nathany no momento em que ela foi sequestrada. Olha só, a mãe colocou assim, era tudo o que tinha no carro. Uma Bíblia, também um livro com cânticos da igreja. Você nota que tem um véu ali, ó. Tem também o que parece ser um protetor labial, um batom, uma bolsa e também o crachá da jovem Nathany. Pois bem, a partir de agora, eu vou ler alguns trechos, obviamente aquilo que a gente pode trazer aqui na televisão, porque é revelador o que está escrito aqui pelo delegado de polícia William Lopes, que daqui a pouquinho a gente vai, ele que é o delegado municipal de Quixeramobim. Uma das coisas que o delegado William coloca aqui no relatório final, que o Balanço Geral teve acesso, tem como colocar para mim, por favor, aquela frase que a gente coloca? Tem como colocar aí para mim, por favor? Para a gente já, quem está chegando aqui ao Balanço Geral, saber do que a gente está tratando, né? Do que a gente está tratando, por favor, tá? Bom, o delegado colocou o seguinte, que num determinado momento, os três que sequestraram essa jovem, eles jogaram pela janela o crachá dela. Aquele crachá que a gente viu há pouco. Olha só, o delegado chegou a falar isso aqui no inquérito policial, que eles jogaram o crachá dela pela janela. Ele coloca aqui também que durante o percurso, o declarante, ou seja, num dos momentos ali de oitiva, o declarante afirma que não mataria a vítima e prometeu que não fariam nenhum mal a ela. Só que chegando na localidade da zona rural, lá de Banabuiú, numa estrada de terra, apesar de ter prometido que não mataria a vítima, em sua consciência tinha a convicção de que não poderia deixá-la viva, pois seria descoberto, e que o declarante levou a vítima sozinho para o mato. Quem é ele, Magão? Coloca na tela para mim os três suspeitos. Coloca na tela para mim os três suspeitos. Quem fez isso com ela, segundo o relatório final, é o que está à direita do vídeo. Francisco Márcio Freire, que ficou conhecido como o falso pastor. Ele que teria levado, então, Nathany sozinho para o meio do mato. E é ele também que
segundo as investigações, ele também agora está sendo indiciado pelo crime de estupro, tá bom? Pelo crime de estupro. Então essa é a novidade que a gente traz após a divulgação desse relatório final, comandado de forma brilhante pela equipe da Polícia Civil e pelo delegado William Lopes, que está aqui conosco, gentilmente aceitou participar conosco aqui do Balanço Geral, a quem eu já dou uma boa tarde. Ele está ao vivo comigo aqui no celular. Delegado, uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral, estamos ao vivo, tá? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Bom, como o senhor então chegou ao indiciamento desses 3 suspeitos e o que é que o senhor pode trazer para a gente como uma prova mais contundente da participação dos 3 desse crime? Temos uma robusta comprovação do crime e da autoria, bem como a materialidade, né? Em relação ao latrocínio, temos como primeiro elemento a localização do corpo da vítima, né? No caso, a materialidade, a vítima foi morta. Os laudos todos confeccionados pela perícia forense, comprovando a morte da vítima. Conseguimos encontrar vestígios de sangue em roupas que eles descartaram. Essas roupas foram apreendidas, tanto blusa como calça, enfim. A gente apreendeu os bens da vítima, no caso seu inário, um batom protetor labial, aliás, sua bíblia, sua bolsa e uma piranha de cabelo nas proximidades, próximo ao local onde eles foram capturados, já em Quixadá. Apreendemos o carro também deixado nas imediações, já em Quixadá. Foi colhido também algumas impressões digitais dentro do veículo e temos a captura de imagens em diversos pontos, que eles são flagrados por essas imagens e conseguimos, dentro da investigação, pegar essas imagens dos 3 indivíduos já com o veículo, antes de pegar a vítima, antes de capturar a vítima, depois de raptá-la e depois de que eles tentaram deixar o carro para que não fossem vistos, né, nas proximidades da rodoviária. Eles alegam que estavam deixando o carro lá para ver a questão de rastreador, como eles dizem na gíria, para o carro esfriar. Por isso o carro foi abandonado ali. Em relação ao crime de ocultação de cadáver, a prova mais contundente que a gente tem é o local onde ela foi deixada, onde ela foi executada. Ela foi executada muito depois da cerca, né, da estrada, um local ermo, cerca de 100 metros à frente. Então, o principal suspeito, o líder do grupo, que é o indivíduo de 43 anos, ele tinha conhecimento da região porque já praticava seus crimes em toda aquela região. Ele já tinha feito algumas participações em cultos religiosos na localidade de Laranjeiras, então ele sabia que dobrando para aquele outro lado, que é o lado oposto, ali não passa pessoas, ali é de uma localidade de difícil acesso, né, onde você não tem o trânsito normal de pessoas. E ele mesmo, conhecendo o lugar, decidiu levar a vítima lá para ser executada e ficar com seu corpo ocultado, dificultando, mesmo que temporariamente, que o corpo da jovem fosse encontrado pela polícia. Delegado, foi noticiado pela imprensa, né? Assim que o caso veio à tona, logo depois a gente começou a noticiar de que nos relatórios preliminares ela não teria sofrido violência sexual. Mas agora, com a conclusão do inquérito e o seu relatório final, o senhor indiciou um dos suspeitos, o falso pastor, pelo crime de
estupro. Por que então isso aconteceu, o delegado? Por que o senhor chegou a essa tipificação de um crime? Olha, no momento da prisão, e eu posso dizer porque a gente participou diretamente até do ato flagrancial, você vê os elementos que tem para fazer o flagrante. No caso, o que a gente tinha mais de elementos mais robustos seria a comprovação do flagrante, do latrocínio, aliás, para realização do ato flagrancial e que eles ficassem presos naquele momento. Passado esse ato de flagrante, a polícia tem 10 dias para a entrega do relatório final, que é onde a gente vai, junto com os oficiais de justiça, aliás, os oficiais de polícia judiciária, vão fazer a confecção da investigação. Relatórios de investigação, é solicitado perícias, requisitado perícias, enfim, tudo que vem da investigação vem depois do primeiro ato, que foi o flagrante. Então, naquele primeiro momento, já com as perícias preliminares, de forma objetiva, não existiam indícios da violação sexual, da dignidade sexual da vítima. No entanto, no desenrolar da investigação, que esse era o ponto que causava mais estranheza, tanto para a gente que estava em investigação, como para a própria população, porque que eles entravam em contradição no momento que ela é levada após a cerca na localidade de Laranjeiras. E para isso foi requisitado as requisições dos indivíduos, a justiça autorizou, a gente ouviu eles novamente. A equipe dos oficiais investigadores também fizeram um trabalho muito minucioso no local de crime, do contexto, as circunstâncias, de tudo que ocorreu, e a gente chegou à conclusão no relatório final. E pelas circunstâncias, ou seja, ele somente levou, quando chegou no carro, que eles desembarcaram ali, depois que entra na comunidade, aliás, entra na pista oposta à comunidade Laranjeiras, eles andaram 400 metros no carro, pararam em 400 metros e ali todos desembarcaram. Quando chegou lá, ele sozinho levou a vítima a 100 metros do carro. Os outros ficaram e ele levou. Só que esse indivíduo de 43 anos, ele já nutria esse desejo pela vítima. Ele fez comentários no carro muito relevantes para a investigação, né? Um dos comentários que ele fez foi que, às vezes, o diabo coloca pratos deliciosos na nossa frente. O inimigo é sujo. Ou seja, ele já nutria esse desejo de violar sexualmente a vítima. E delegado, muito estranha porque ele se apresentava como um líder religioso, né? Ele se apresentava, né? Na verdade, era um lobo em pele de cordeiro. Ele usava desse artifício para enganar as pessoas. Ele enganava as pessoas. Na mente dele, de forma meticulosa, de forma totalmente doentia, ele, na verdade, só queria enganar todo mundo, como enganou ela a todo momento. Ela não ofereceu nenhuma resistência no carro, porque ele a todo momento ia convencendo ela que iria soltá-la. E ela, como uma pessoa meiga, delicada, muito ingênua, não passava pela cabeça da vítima que eles teriam a capacidade de fazer uma atrocidade com ela, dessa magnitude. Jamais ela imaginou, antes de começar os atos executórios, que eles fossem capazes. Era uma pessoa muito decente, uma pessoa que não via maldade nas coisas. E é verdade, delegado, que o senhor chegou a ouvir da boca dele em depoimento que ele chegou a comparar
a Nathany com um prato de comida ou algo similar, demonstrando também ser um ser humano assim bem asqueroso, né? Numa atitude assim que realmente deplorável. Indivíduo degenerado, essa é a palavra. Ele fala a seguinte frase: às vezes o diabo coloca pratos deliciosos na nossa frente, o inimigo é sujo. Essas foram as palavras que ele falou dentro do carro e o outro suspeito nos falou. Confirmou, né? E confirmou essas declarações. Ele não falou diretamente para mim. Na verdade, foi o outro suspeito, porque ele é um indivíduo que já passou por outros processos, já foi preso por tentativa de latrocínio. Então, é um cara que já tem uma vida dentro de presídios, dentro de unidades prisionais. E a todo momento ele também queria enganar os comparsas da questão dele estar levando a vítima para estuprá-la. Então, dentro daquele contexto, ele enganava a vítima e enganava os dois comparsas que tinham combinado o assalto. Então, só para ver se eu entendi e o público de casa também entendeu. Então, pelas provas, pelo que o senhor tem aqui, está escrito no relatório, ele tinha essa intenção de sequestrá-la para cometer um crime sexual. Os colegas, os comparsas, não sabiam disso. Ou pelo menos não, eles não... Pela investigação, não. Não sabiam. Partiu e aí só deles. Chegando no Matagal, na zona rural de Banabuiú, é que ele demonstrou essa vontade. Não, ele já, no seu íntimo, ele já nutria esse desejo muito provavelmente. Por isso que ele levou ela para lá, por isso que ele não soltou ela antes também. Os comparsas tinham ajustado o crime e depois que, enfim, eles decidiram matá-la até no ajuste, porque senão seriam reconhecidos. A gente está vendo local, aqui... Agora, quando chegou no local, o que ocorre? No local, ele deixou os dois e saiu com ela sozinha. Os dois juntos, ele e a vítima, certo? Quando chegou ao local, houve a luta corporal depois que ele anunciou o que iria fazer com a vítima. E quando ela resistiu então, né, delegado? Ela resistiu, mas depois de ter sido subjugada com violência física. Aí foi um momento que naturalmente o ser humano vai resistir. Não que ela tenha atacado ele de forma alguma. Ela era uma pessoa muito passiva. Só que quando chegou lá, que ele começou a usar os executórios, é natural, por um instinto de sobrevivência, que você resista. Então ele subjugou ela. Quando os comparsas chegaram, que escutaram os gritos, eles viram ele em cima dela, né, sobre as costas dela, ela de costas, com as mãos próximas ao rosto, e ele já tinha desferido algumas pancadas já com a pedra. E ela caída e com o vestido totalmente levantado. O que não é comum para uma cena de crime, uma luta corporal. O vestido dela e ele em cima dela. E pela conclusão do relatório, quem teria matado Nathany? Olha, pelas circunstâncias do crime, pelo próprio indivíduo, que a gente fez uma análise também muito circunstanciada da vida pregressa desse indivíduo de 43 anos. Pela posição do corpo, a vítima encontrada em decúbito ventral, deitada, ele em cima dela, o vestido levantado, o trajeto que ele fez, né, saindo dos olhares dos dois outros comparsas e ficando a cerca de 100 metros depois. Pelos comentários que ele tinha feito anteriormente já no carro, né? Que às vezes o diabo colocava pratos deliciosos na frente, enfim, falando o inimigo é sujo, com os dizeres, comentários já da sua premeditação. Eu entendi, e tudo resguardado e muito comprovado, robusto, de acordo com a investigação também dos oficiais investigadores,
que ele teria atentado contra a dignidade dessa pessoa, a dignidade sexual da vítima. Muito embora não tenha havido a conjunção carnal, que isso fique bem claro. Ele não chegou ao extremo do ato, porque o ato foi consumado. Quando ele tocou nela, quando ele subjugou ela, ali já foi a consumação do estupro. Eu não sei se o senhor está com a imagem aí, acompanhando o nosso programa também, mas nós estamos aqui, recuperamos os vídeos que a polícia teve acesso do momento em que ela entra no carro e depois os 3 suspeitos também entram, os 3 criminosos, monstros, né, entram nesse carro logo atrás. E dá para perceber no carro que ela já no banco de passageiro tenta sair, tenta se livrar do veículo, mas não consegue, né, delegado? Sim. Nesse primeiro momento ela foi impedida pelo indivíduo mais jovem, o de 23 anos. O senhor poderia, então, só relembrar para a gente aqui, a gente vai colocar a foto dos 3 para o nosso público, relembrar quais são os crimes que cada um foi indiciado? Certo. Um dos indivíduos de 43 anos foi indiciado por latrocínio, estupro, ocultação de cadáver e associação criminosa. Bom, esse é o que está à direita do vídeo, minha gente. À direita do vídeo de camisa branca, tá? É o falso pastor. Os outros 2, delegado, por favor. Os outros 2 comparsas por latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Essa foi a tipificação em que a investigação chegou com a sua conclusão. Mais uma vez, meus parabéns pelo rápido trabalho do senhor, de toda a Polícia Civil, né? Parabéns mesmo, agradecer mais uma vez pela participação aqui no nosso programa, esclarecer os fatos, trazer as informações à tona à sociedade que clama por justiça nesse momento, não só os moradores de Quixeramobim, mas de todo o estado do Ceará e de todo o Brasil também, né? Que nesse momento estão consternados com tudo o que aconteceu e também dessas novas evidências que foram apresentadas aqui no relatório final. E como uma última pergunta que eu faço ao senhor, o que é que o senhor espera, o que é que o senhor aguarda agora após a conclusão desse relatório, delegado? Luiz, só frisar mais uma vez que apesar de não ter havido a conjunção carnal, só o fato dele ter subjugado a vítima dentro daquele contexto e ter tocado nela, o estupro já se consumou. Muito embora, objetivamente e pela perícia, não tenha havido o ato, enfim, concretizado. Ele se concretizou no momento que ele tocou nela de forma a satisfazer a sua lascívia. Isso para ficar bem claro. Que ela não foi violada, não houve conjunção carnal. E eu espero e tenho convicção disso. A gente sabe do trabalho também sério da justiça aqui no todo o Sertão Central, principalmente do juiz da comarca de Quixadá, que é o que vai ficar responsável, que eles sejam punidos da forma mais rigorosa possível, da forma mais dentro da legalidade, lógico, evidente, por isso que há a investigação, por isso que há o processo, mas que sirva de exemplo a punição que esses 3 indivíduos venham a tomar da justiça, para desencorajar atos dessa natureza. Em todos esses anos de segurança pública, eu tenho 18 anos que trabalho na segurança pública, fui policial penal durante 10 anos e estou aqui como delegado há 8 anos. Nunca vi algo similar, tamanha a brutalidade, a crueldade, a violência gratuita contra essa jovem. Infelizmente, a polícia não conseguiu impedir. Quando a gente soube as primeiras informações, ela já tinha sido assassinada já no local, mas a gente fez o possível e até mesmo o impossível para poder resgatá-la. Só que, reitero, infelizmente, o fato já tinha ocorrido. Como já ocorreu, a gente não pôde fazer nada, que a gente possa pelo menos minimizar a dor da família, punindo de forma rigorosa esses indivíduos. Esses são os meus votos. Delegado, de fato, só aproveitando aqui a última pergunta, já que o senhor tratou sobre isso,
ela foi uma vítima escolhida de forma aleatória, correto? Exatamente, foi um crime de oportunidade. O álibi inicial que ele usou, aliás, a confissão parcial que ele usou, né, em seu interrogatório, e que estava com uma dívida para pagar, isso é fato. Na investigação a gente concluiu, a gente também investigou esse ponto, muito embora seja um ponto indiretamente ligado ao fato, mas a gente precisava elucidar todas as circunstâncias do crime. E isso foi uma das circunstâncias que a gente também chegou à conclusão que ele estava com essa dívida, tinha empenhado em um prostíbulo o carro e trocado por drogas e garotas de programa. Por isso que eu falo que esse indivíduo era realmente um ser degenerado. Era um falso religioso que enganava as pessoas. Ele usava da religião para enganá-lo, ludibriar e se dar bem em cima das pessoas. Bom, vamos aguardar agora os próximos passos com a Justiça, né? Mais uma vez, meu muito obrigado, delegado William Lopes de Quixeramobim, falando ao vivo aqui na TV Cidade, aqui no Balanço Geral. Delegado, muito obrigado, tá? Muito obrigado, bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe, tá bom? A Polícia Civil que agradece o espaço, Luiz. Até mais e vamos voltar ao trabalho. Muito obrigado, tá? Aí então, você que chegou depois aqui ao nosso Balanço Geral, você pode rever trechos dessa entrevista no canal do GC+, no YouTube. Também, daqui a pouco, cortes vão ser feitos para o Instagram do GC+. Você pode seguir agora, @GC+, no Instagram, tá bom? Você pode também ter acesso, porque aqui no Grupo Cidade de Comunicação a gente trabalha multiplataforma, né? Você está em todos os canais acompanhando as informações e as notícias.